Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria, no céu alegria. Veni Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estamos a percorrer o caminho quaresmal e estamos a fazê-lo neste ano santo em que somos convidados a assumir a nossa vocação de peregrinos de esperança. E a liturgia deste domingo a isso nos convida de modo muito particular. Se o primeiro domingo da Quaresma nos apresentou Jesus em confronto com a tentação, face a face com Satanás na solidão do deserto, este segundo domingo revela-nos Jesus, que experimenta a transfiguração do seu rosto
e de toda a sua pessoa, tornado participante dessa indizível glória do Pai. No Monte da Transfiguração, Jesus apresenta-se-nos como a certeza da nossa esperança, da consumação da nossa esperança na glória do Pai. E neste itinerário quaresmal, indica-nos também a nós o fim deste caminho que agora somos chamados a percorrer. A ressurreição gloriosa, da qual a transfiguração é antecipação e profecia, revelando-nos a glória escondida da cruz. Alguns dias depois de ter anunciado aos seus discípulos a necessidade da sua morte e ressurreição e de lhes ter apresentado as condições necessárias para o seguirem neste caminho, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, diríamos os 3 discípulos mais íntimos, e sobe ao monte para rezar. São Lucas é o evangelista que mais e melhor nos apresenta a oração de Jesus. Vendo bem o seu evangelho, vemos que Jesus reza no momento do batismo no Jordão, reza antes de escolher os seus 12 apóstolos, reza em tantas horas da sua vida, reza na iminência da sua paixão. E como acabamos de escutar neste Evangelho, também a transfiguração acontece no contexto da oração de Jesus, no mistério da sua íntima relação com o Pai. Como dizia o Evangelho, enquanto rezava, o aspecto do seu rosto tornou-se outro. Então, queridos irmãos, a oração é para Jesus o espaço de acolhimento em si mesmo, da presença de Deus, da intimidade com o Pai. Presença essa que é santidade, é união viva e vital com o Pai. Assim, ao transfigurar-se, o rosto de Jesus mostra que agora ele manifesta para todos nós o rosto invisível do Pai. Torna-se o mais belo dos filhos dos homens e derrama-se sobre todos a graça que nos salva. No contexto da transfiguração, vemos que a oração é também comunicação de Deus a Jesus, comunicação do Pai ao Filho, mediada pela sua conversação com Moisés e Elias, que ali personificam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Na verdade, a oração de Jesus é essencialmente escuta da palavra do Pai, da palavra de Deus contida nas Escrituras, uma escuta que se torna um verdadeiro colóquio com o Deus vivo, uma verdadeira experiência de comunhão que atualiza a aliança do princípio, como escutávamos na primeira leitura, e que se tornará definitiva no mistério pascal, a nova e eterna aliança. É nesta experiência que Jesus encontra a confirmação do seu próprio caminho, agora orientado para o definitivo da paixão, morte e ressurreição, e o interpreta numa linha de continuidade com toda a história da salvação conduzida por Deus no meio do seu povo. Eis porque Moisés e Elias falam com ele acerca do seu caminho que se há de consumar em Jerusalém, a passagem deste mundo ao Pai. Não será por acaso que logo a seguir se afirma que Jesus volta o seu rosto para o Pai e os seus passos para a cidade santa, decidido a realizar a vontade do Pai até ao fim. Reparem,
que Pedro e os companheiros, tal como ouvíamos na primeira leitura acontecer, também estavam cheios de sono e permaneceram despertos no meio do seu sono. E aí viram a sua glória, a glória do Senhor e os dois homens que estavam com ele. Esta experiência extraordinária que acontece no meio de uma luta por estar vigilante dura apenas um momento. A transfiguração de Jesus é uma antecipação daquela comunhão que, reservada a todos os homens no reino de Deus, é primícia do mundo completamente submetido ao sinal da beleza definitiva de Deus. E, na verdade, é apenas uma primícia. Por isso, enquanto Pedro, sem saber muito bem o que estava a dizer, pede a Jesus para que aquela experiência se prolongue, quando lhe diz: façamos aqui 3 tendas, a nuvem da presença de Deus os envolve. E dela se ouve a voz que proclama: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. O que acontece no monte naquele dia é o que acontece neste monte onde nos encontramos hoje. O Senhor que diz a cada um de nós, como disse a Pedro, Tiago e João: este Jesus é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Caros peregrinos, escancaremos as portas do nosso coração, porque esta voz deste Filho amado de Deus só se escuta bem aí, aqui, no coração de cada um de nós. Hoje, neste caminho quaresmal, é dia de abrirmos bem as portas do nosso coração para que Jesus, o Filho amado de Deus, o eleito de Deus, possa ser escutado no coração e na vida de cada um de nós, para que este coração e esta vida de cada um de nós também se transfigure, cresça na fé autêntica, o acolha, permita que Ele transfigure agora a nossa vida para o reconhecermos como o nosso Deus e o nosso Salvador. Encontramos nesta palavra que o Pai proclama no monte ao apresentar o Filho o eco renovado do grande mandamento entregue a Israel no livro do Deuteronômio: escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor, amá-lo-ás com todo o teu coração. Este mandamento agora ressoa por estas palavras: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. A palavra feita carne, o homem no qual as Escrituras encontram a sua realização. Poderíamos dizer, o essencial da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, ensina-nos o Papa Bento XVI, de saudosa memória, que através da figura sofrida do Filho de Deus, o homem consegue ver a beleza profunda do seu Criador e Redentor. No silêncio da noite escura, torna-se capaz, ainda assim, de ouvir a sua palavra. E a fé é isto mesmo: conseguir na escuridão do mundo tocar a mão de Deus e no silêncio ouvir a palavra, ver o amor. Ouvir a palavra, ver o amor, é na verdade o grande desafio que o Espírito Santo nos lança nestes dias e neste tempo que é o nosso, cheio de desafios,
na vida eclesial e social. Caros peregrinos, neste segundo domingo da Quaresma, o Senhor convida-nos a subir ao Monte da Transfiguração. Na verdade, na luz de Deus, vemos a luz para a nossa vida, porque Ele é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor prepara-nos para acolhermos o dom do seu amor, revelado na hora difícil da cruz. É preciso assumir e aceitar essa cruz, amá-la e abraçá-la com todo o amor que formos capazes. Amar até ao fim, certos de que no monte da intimidade com Deus, no segredo da oração, na escuta da palavra, Ele nos prepara para as horas trágicas e difíceis da negação do amor, da negação da vida, numa palavra, da negação de Deus. Aproveitemos esta semana da Quaresma para subir ao monte e nos encontrarmos com o Senhor. Na sua luz, deixemos que a nossa vida se transfigure. É que na luz do Senhor veremos a luz e seremos capazes de caminhar e vencer as dificuldades que se nos apresentam. Este lugar onde nos encontramos, da Cova da Iria, diz-nos que isso é possível. Foi assim com os santos pastorinhos. Também numa verdadeira experiência de transfiguração, ao acolherem aquela luz que lhes veio das mãos da Mãe do Céu, que eles identificaram com a luz de Deus. Envolvidos na luz de Deus, as suas vidas mudaram, como Pedro no monte. Também eles aqui experimentaram a beleza do encontro com Deus e encheram-se de espanto, a ponto de São Francisco Marto exclamar: "Oh, como é Deus! Isso sim, ninguém o pode dizer." Com eles e como eles, podemos hoje dar graças por acolhermos esta palavra e podermos acolher em nós o dom da santidade, essa luz que jamais se apaga, e consentirmos que a nossa vida se transfigure verdadeiramente para que em nós sejam bem visíveis a palavra e o amor, para que em nós seja bem visível Cristo, nossa Páscoa.